Nesse vídeo, trataremos sobre o travamento de versões. O travamento de versões ele é interessante para quando você precisa definir que uma versão nunca seja alterada. Um claro exemplo disso é uma biblioteca que tinha na sua versão 1, por exemplo, uma funcionalidade que você realmente precisa e que na versão 2, como um simples exemplo, essa funcionalidade foi removida. É muito difícil que uma biblioteca se comporte dessa forma. Geralmente eles dão uma retrocompatibilidade, mas pode acontecer. Então, o que você pode fazer é travar a versão para que, quando você der um Composer Update, ele simplesmente mantenha aquela versão que já estava funcionando, ou seja, ele não receba uma nova versão. Eu vou até mostrar um exemplo que eu desenvolvi aqui na empresa que eu estava, que é um exemplo de componente de e-mail, um componente básico. Na verdade, ele seria mais uma forma de abstração do PHP Mailer, uma forma que você consiga simplificar e consiga unificar, né, a configuração. Mais uma necessidade que a gente tinha lá na empresa, que seria tipo, definir todas as configurações de e-mail da SMTP em um ponto só e utilizar em qualquer ponto. Então, para isso foi criado esse e-mail componente, que eu vou mostrar ele aqui. Então é redsans barra e-mail componente mesmo, e eu vou dizer aqui a versão dev master, assim como a outra biblioteca que eu já declarei. Você perceba que entre uma dependência e a outra existe uma vírgula. No entanto, sempre no último item do array, né, ele não vai existir vírgula, senão ele quebra, ele acaba acusando um erro. Então, perceba que eu declarei o redsans e-mail componente como sendo a versão dev master. No entanto, vamos supor que essa biblioteca ela deixou de fornecer uma funcionalidade que tinha, né, que eu estava precisando, sempre utilizava, e com isso vai me custar bastante manutenção, né, para poder portar para essa nova versão. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente portar a minha aplicação, né, para essa versão nova, sem problemas, ou também eu posso utilizar uma das versões estáveis que o projeto me fornece. Um claro exemplo aqui é a 0.2, seria se na última versão que funcionava, a funcionalidade que eu precisava era a 0.2. Então, fazendo isto, ó, você perceba que tem o redsans barra e-mail componente, que é basicamente o vendor barra nome do pacote, e depois disso eu travei na versão 0.2, ou seja, em um determinado momento que existia 0.3, existia a versão 1, a versão 2 e assim por diante, ele não será atualizado quando eu mandar atualizar as bibliotecas do Composer. Ele somente permanecerá na versão 0.2, porque é a versão que eu estou dizendo para ele travar. Então, como eu mencionei, isso é bastante útil quando você tem uma funcionalidade específica que funcionava em uma determinada versão. Um claro exemplo disso é a API de pagamento do PagSeguro. Então, eles têm algumas coisas que mudaram drasticamente da versão 1 para a versão 2, e em alguns casos ainda é aconselhável que você mantenha a versão 1 por questão de compatibilidade, para não ter que refazer toda a sua aplicação. Então é isso, apenas mostrando como você consegue travar uma versão, né? E também existe ainda a possibilidade de você colocar sempre a última versão estável, que seria o @stable, ou seja, então sempre que tiver um release aqui, né, no repositório, sempre que tiver declarado como uma versão estável, você receberá essa versão mais atual, ou seja, o que estiver aqui no dev master não virá para o seu repositório. Um claro exemplo de um repositório que você não pode utilizar o dev master é do gerenciamento do WordPress. Ele é bem complexo, o pessoal atualiza bastante, e nas últimas vezes que eu utilizei,
trazendo aqui do Branch Master, eu tive vários e vários problemas, principalmente no admin. Então, você pode, como eu mencionei, trava uma versão ou coloca stable para pegar sempre a mais atual. Nesse meu caso, eu vou travar. E até o próximo vídeo.